Falamos aqui do Thiago Neves, né? O Thiago Neves conseguiu a rescisão com o Cruzeiro, então pode acertar, tá livre para acertar agora com qualquer clube. E aí na terça, antes ainda do jogo do Grêmio contra o Caxias, o Renato deu uma entrevista e foi questionado sobre o Thiago Neves. E ontem, ele mais uma vez, depois da derrota do Grêmio para o Caxias, ontem foi a estreia no Campeonato Gaúcho, dentro da Arena, o Grêmio perdeu por 2-0 pro Caxias. E aí o Renato foi para a entrevista e falou mais uma vez sobre o Thiago Neves. Aliás, Diego Souza, tá? Também pode pintar no Grêmio. Mas primeiro vamos ouvir o Renato falando sobre a possibilidade do Thiago Neves chegar. O que o Renato faria com o Thiago Neves? Será que ele acha o Thiago Neves tudo isso? Acha. Mas o que eu posso te falar do Thiago Neves, independente se ele vem para o Grêmio ou não, na minha opinião, o Thiago Neves é um dos 3 melhores meias que temos no Brasil. Ele não teve um ano maravilhoso no Cruzeiro, mas ele teve um ano bom no Cruzeiro. E, infelizmente, para o clube do Cruzeiro, o ano foi muito ruim para todo mundo lá. E mesmo assim ele fez vários gols. Ele se destacou. E ele foi meu jogador. Eu conheço as qualidades dele. Eu acho que todo mundo conhece. Então, às vezes, um jogador, como fala até mesmo alguns jogadores nossos, precisam trocar de clube, buscarem novos ares para voltarem a jogar o que sabem. Thiago Neves pode ter certeza. Se ele cair nas minhas mãos, esse já falou antes mesmo de se ele tiver que chegar. Aí vocês vão ver quem é o Thiago Neves. Nas minhas mãos, vocês vão ver quem é o Thiago Neves. Pô, o Renato está falando de um cara que trabalhou com ele há 12 anos. Pois é. E muito bem, né? Um grande momento. Foi um grande momento no Fluminense de 2008, que era um time muito bom. O Thiago deu Perdeu a até Libertadores, menos, 3 gols numa final da Libertadores, perde pênalti. Exatamente. Para mim são duas coisas diferentes, tá? Mas eu quero entender de vocês. Pro Grêmio é bom contratar o Thiago Neves. E pro Thiago Neves é um prêmio grande demais ir parar no Grêmio depois da temporada que fez? Olha, o Grêmio precisa de um jogador como o Thiago Neves, com a característica do Thiago Neves. Com o comportamento e com o perfil, isso é outra coisa. Aí é para administrar, eles que se viram. E aí o Renato... aí que o Renato tem que entrar. É que o Renato acha que é o Diniz. Não é, na questão da psicologia. Deu certo com o Cortez, com o Maicon, jogadores defenestrados que chegaram no Olímpico e juntos, Jael, Cícero, e que juntos, né, levaram o Grêmio a grandes títulos. Agora, isso não é recorrente, isso não é uma regra. Não é sempre que vai acontecer. Então é o seguinte... O que aconteceu com o Tardelli? O Thiago Neves joga bola? Joga. Sim. O Thiago Neves é útil hoje para o time do Grêmio? Sim. Estou dizendo... Então você contrataria? Jogador. Não, é que tá. O Thiago Neves, como ambiente é bom, como caráter das últimas atitudes dele acrescenta, aí é um ponto de interrogação. Cabe ao Grêmio apostar no jogador. Mas você apostaria? Eu não contrataria. Você contrataria? Eu não contrataria pelo comportamento. Eu acho muito ruim que o futebol seja esse mundo à parte, onde o histórico é ignorado, o currículo é ignorado. O comportamento é ignorado. Comportamento é ignorado. O que o Thiago Neves fez no Cruzeiro, quando o Renato qualifica como bom um ano de 2019 do Thiago, eu acho que ele comete um equívoco, porque não pode ser bom um ano de quem teve o comportamento que teve, de quem nas rodadas finais do campeonato não ajudou o Cruzeiro como deveria, como poderia ajudar, até pelo potencial que tem. Agora, da lista que o Pretzel trouxe de recuperados pelo Renato no Grêmio, se a gente colocar o Thiago Neves nela, caso o Thiago Neves acerte com o Grêmio, é disparado o jogador mais qualificado, desses aí citados. Mas concordo que não é regra. Precisa ver, porque tem muita variável aí. Não é só o interesse do Renato que vai pesar. O interesse do Thiago também. Sim. Ele precisa, não adianta só o Renato estar interessado na recuperação do Thiago. O Thiago tem que comprar a ideia. O Thiago tem que comprar a ideia, coletivamente o time precisa andar, precisa ver o encaixe. Tudo isso não é tão simples como o Renato tenta passar na entrevista. Pode dar certo, mas acho que é um risco. Dependendo dos valores envolvidos na negociação, aí o clube precisa entender se vale a pena correr ou não esse risco. Anunciou ainda porque o presidente Romildo Bolzan, que não é bobo nem nada, quer cláusulas de produtividade para o Thiago Neves. E ele está correto. Acho que é o mínimo. E ele está corretíssimo. Aí é que tá, por isso que não houve o anúncio ainda. Está havendo um acerto. E outra coisa, o Renato sofreu uma derrota nessa questão de vestiário agora, que foi o Diego Tardelli. O comportamento do Diego Tardelli não foi indolente como o do Thiago Neves, mas foi uma derrota de um jogador que chegou com um contrato longo, ganhando uma fortuna. Eu também considerei um grande reforço, eu achei que foi um baita reforço. Todo mundo, né? E não vingou. Sim. Acontece. Sim. Acontece, pode acontecer. Mauro, você contrataria?
O Grêmio bota o Ricardinho para fazer gols de cabeça, o nosso Ricardo Martins, como se fosse o Jardel, né? Não, Mauro Beto. Historicamente, Não é o Grêmio assim. consegue e o Renato tem conseguido. Agora, o pacote de Thiago Neves, principalmente em 2019, foi triste. Pelo que a gente ouviu, não contrataria. Pelo que a gente viu, não contrataria. Pelo que eu li, inclusive, no story dele, não contrataria. Mas... Pela eu sou um necessidade cara- do Grêmio. Necessidade, eu sou um cara de dar a 19ª chance para uma pessoa. Então, eu pensaria, se não tão caro, assim... Por produtividade, você contrataria? Eu acho que sim, até porque o Grêmio está, inclusive, bem adiantado, talvez em trazer por empréstimo, não é a mesma função, o Keno, que seria outro reforço bastante interessante para o Grêmio e para qualquer equipe. E Diego Souza, que ontem surge como nome e o presidente confirma que existe a possibilidade de trazê-lo como centroavante. Então, pelo que a gente viu em 2019, é uma contratação que não faria o menor sentido, caso ela ocorra. Pelo que se Os viu, dois, né? pelo- Thiago Neves e o E Diego acho, Souza. e acho que assim, acho que a do Diego olhando pro campo, Então, os pra dois, bola... inclusive, daí eu acho que, se for, acho que é um ou outro. Então. Os dois não dá. Se a gente olhar bola, acho que a do Diego se justificaria menos ainda. Porque foi um jogador que não entrou em forma ao longo de 2019, teve problemas físicos muito sérios, muito visíveis, não conseguia desempenhar bem o seu papel ali como centroavante, jogava assim do Botafogo, até com o Valentim, ele chegou a ser escalado um pouco mais atrás, participando da construção, mas em vários momentos passava a impressão, eu tuitei isso mais de uma vez no ano, que a impressão que se tinha com o Diego Souza em campo é que em vários jogos o Botafogo tinha 10, porque era um jogador que produzia pouco ofensivamente e 0 na recomposição. Um jogador que não auxiliava em absolutamente nada do ponto de vista de marcação também. Então, não consigo... Sim, eu não sei se as opções parecem estar escassas no mercado, mas não sei se é a ponto de se apostar num jogador caro, com uma idade já avançada e com um aspecto físico hoje muito preocupante. E aí Essa para mim, E justifica aí, menos Jorge, ainda. aí tu pensa no Pedro e fecha com o Diego Souza. Foi isso que aconteceu. pode acontecer. Eles foram à Você Itália... pensa no Juliano É e isso. fecha com o Thiago É Neves. isso. Pode acontecer também do Diego Souza ter uma reviravolta, Pode estar numa arrebentar, condição pode. física muito melhor no ano e fazer um grande ano. Mas o ano dele no Botafogo foi muito ruim. E outra, Ponto. o presidente Bolsonaro elogiou o Diego Souza, disse que não tem nenhuma negociação, mas elogiou o Diego Souza pelo que ele foi no Grêmio em 2007. Nós Foi estamos falando de muito mesmo. 13 E anos foi bem atrás. importante mesmo Não, no vice-campeonato. Numa outra função, numa outra função, meio de campo completamente era, diferente. meio de campo era Sandro, Edmilson, É. Diego Souza e Tcheco, e na frente era Carlos Eduardo e Tuta. O time nota 6,5, foi Edmilson? vice-campeão. O Edmilson, depois entrou o Gavilã. Ah. Primeiro era Edmilson, depois entrou o Gavilã. O Mano era o técnico, né? Sim. Diego Souza era o terceiro homem de meio e jogou muito. Jogou muito. Vamos ver o que vai acontecer, não sabemos ainda. A verdade é que podemos ter esses anúncios aí.